Invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Em aprovação, as atas de número 3.944, de 01/7/2019, e 3.945, de 02/7/2019. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado pelos vereadores, com a ausência do vereador David Argenta e Tiago Brunet. Solicito ao vereador Fabiano André Piccoli, segundo vice-presidente, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente. Temos dois convites. A Prefeitura Municipal de Farroupilha, por meio das Secretarias de Turismo, Cultura e Educação, tem a honra de convidá-lo para a inauguração do palco multiuso e ato de entrega de ônibus para a Secretaria de Educação, que será realizado no dia 2 de agosto de 2019, às 17 horas, no Largo Carlos Fetter. Temos um convite também aqui para o encontro público do projeto Farroupilha 2040, que é o papel de novas tecnologias no ambiente de Smart Cities, que acontecerá agora, dia 18 de julho, quinta-feira, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal de Vereadores. Era isso, senhor presidente. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Progressista, PP, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Social Democrático, PSD, para que faça uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Sidnei Catafesta. Senhor presidente, boa noite a Vossa Excelência, boa noite aos demais colegas parlamentares dessa Casa Legislativa, os colegas funcionários, a imprensa e os demais que ainda se fazem presente nesse plenário. Me traz à tribuna nesta noite, presidente, o fato de trazer para Farroupilha um projeto que vem dando certo no Rio Grande do Sul, um projeto que vem ajudando muitas ONGs que atendem diretamente os animais, na proteção dos animais no Rio Grande do Sul. E aqui perto, no município de Caxias do Sul, também há esse trabalho sendo realizado. E o que me traz nesta noite é apresentar um projeto de lei sugestão para que o Executivo analise a possibilidade de implantação desta lei municipal no que dispõe sobre a implantação de ecopontos para a coleta de tampas e lacres plásticos nos órgãos da administração pública de Farroupilha. Tenho aqui uns dados ainda de 2017, que a indústria do plástico representou 38,85%, liderando o mercado brasileiro. Em segundo lugar, veio a celulose, com 34,09%. Dentro desses 34%, então, tem o papelão, o papel comum, está dentro desses 34%. O metal, com 18,15%, o vidro com 4,43%, e então o têxtil aqui com 2,53%. Esse aqui é os dados do IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Economia, realizado também pela Fundação Getúlio Vargas, que traz esses dados importantes, aonde colocou em primeiro lugar o plástico. E o projeto este que eu apresento nesta noite vem também ao encontro do meio ambiente, que quantos nós, vereadores, na nossa casa, jogamos no lixo comum ou até mesmo na reciclagem a tampinha ou o lacre de uma garrafa PET ou de uma garrafa de outro produto, porque dentro do material que compõe a tampa plástica é um dos materiais mais importantes que leva para a indústria química e ali, então, com as melhores moléculas para a construção deste material. Hoje, 1 quilo da tampinha plástica
representa de 60 centavos a R$ 2,00. Depende tudo da qualidade que se encontra a tampinha, da separação por cor das tampinhas, variando então de 0,60 a R$ 2,00. No Rio Grande do Sul, desde 2016, já foram então coletadas e tiradas do meio ambiente mais de 500 toneladas de tampinhas e lacres plásticos. Aqui, na justificativa, fala em 87 toneladas, que foi em 2016. Mas hoje, 2019, em tempo real, você pode analisar no sistema da ONG Tampinha do Bem, que passa de 500 toneladas e mais de R$ 500 mil arrecadados só nas tampinhas, que parece tão simples, mas que tem o seu valor e que está movimentando e ajudando as ONGs de proteção dos animais no Rio Grande do Sul. E este projeto ele vem diretamente ligado, então, aqui em Farroupilha, no Departamento Municipal de Proteção Animal, que, de uma forma anônima, já está ocorrendo dentro do município. Mas com o projeto e com o apoio do Executivo, e também da nossa imprensa e a colaboração de todos, possamos dar ênfase nesta ideia que vem ao encontro de dois fatores importantes: o meio ambiente e os animais. O que poderá ser utilizado com esse recurso é na compra de rações, para manter até mesmo o canil municipal, que eu convido os vereadores que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer. É um canil muito bem organizado, que o governo municipal venha investindo e atendendo os animais abandonados no nosso município. E esse recurso também poderá ser destinado para lá, e na castração e na compra de rações. Então, presidente, e ao encontro deste projeto de sugestão, eu quero solicitar aos nobres vereadores a aprovação do requerimento 115, que é um convite para a senhora Rejane Heck, docente e coordenadora do projeto Engenharia Solidária da UX Caxias do Sul, para que ela possa vir a esta casa explanar sobre o assunto da ONG, que tem como objetivo gerar renda para atendimentos das ONGs de proteção animal e protetores independentes em Caxias do Sul. Ela faz um trabalho maravilhoso e, junto com ela, muitos outros voluntários na separação dos lacres, a separação das tampinhas e aí até a venda e a distribuição dos recursos para essas ONGs. Então, presidente, eu deixo hoje para os vereadores analisarem essa sugestão, para que possamos, o mais breve possível, votar esse projeto de sugestão e que o Executivo possa, então, regulamentar, ampliar e pôr em outros órgãos, não somente nos departamentos públicos, deixar livre para a comunidade que possa aderir nas empresas, eu falo de grandes empresas do nosso município, os ecospontos, aonde voluntariamente o cidadão poderá levar de sua casa e depositar nesses pontos, e a ONG, que hoje é o Departamento Municipal de Proteção Animal, possa coletar, separar, vender e utilizar deste valor, junto com o Fundo Municipal de Proteção Animal, para os cuidados dos nossos bichinhos de quatro patas. Então, eu peço a Vossa Excelência que coloque em votação o requerimento 115 e deixo, então, o projeto de sugestão para que os nobres vereadores desta casa possam analisar, contribuir com suas sugestões e que possamos aprovar o mais breve possível, que é o requerimento 110, em anexo, então, o projeto de sugestão. Obrigado, senhor presidente. Nesse momento, então, eu convido ao vereador Fabiano André Piccoli para que assuma a presidência dessa casa, enquanto eu utilizo a tribuna. Se o vereador permitir. Obrigado, vereador Sandro. Então,
Convido para que faça uso da tribuna o vereador Sandro Trevisan, que falará em nome da bancada do Partido Socialista Brasileiro. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, Leandro Amati, TV Serra, sempre conosco, público presente. Eu venho utilizar essa tribuna, senhor presidente, em função da minha ida a São Paulo no final de semana passada. No final de semana passada, eu fui até São Paulo. Inicialmente, nós fomos até a USP. E lá na USP, a gente se direcionou ao Centro de Energia e Meio Ambiente. Fomos eu, Tiago William, e o Gelson, procurador do município, Tiago William, secretário municipal. Eu fui em função a um convite que me foi feito, por causa da questão, principalmente, da energia. Chegando lá, nós encontramos alguns professores e fomos visitar a USP. Lá dentro da USP, a gente foi primeiro ver o setor de energia solar. Um setor que deve ser bem analisado, pois lá na USP mostrava os estudos e o professor, um dos professores que conosco estava, ele fez uma menção, fez uma análise, disse algo que é extremamente interessante, que é essas placas que hoje a gente tem de energia solar, que são um sistema fotovoltaico, eles vêm com um custo cada vez menor, tá? E esse custo é cada vez menor, mesmo com uma duração cada vez maior, e hoje a gente produz energia, e um dos grandes problemas de um sistema de acúmulo de energia elétrica é onde tu armazena ela, consequentemente isso se resolve jogando para as redes de energia. Então, existe uma troca, e está cada vez mais em conta, vamos dizer assim, se ter sistemas de energias solares. Esses sistemas de energias solares são energias renováveis, todo mundo sabe. A tendência é de que os carros elétricos eles comecem a utilizar esse tipo de energia. Ele não pode ser utilizado de uma hora para outra, pois é significativa a quantidade de energia produzida pelos combustíveis fósseis, né? Então, não tem como no Brasil, de uma hora para outra, isso transferido sem utilizar novos tipos de recursos. Bom, com isso, a gente foi também ver uma outra coisa extremamente interessante, ao meu ponto de vista. A gente foi ver algumas empresas que pegam o lixo. Ou seja, um dos problemas que a gente tem na nossa sociedade de hoje é o lixo gerado. A gente sabe que, Tadeu, a gente sabe que se o lixo for utilizado, for reciclado, uma parte significativa consegue ser reciclada. Mas todos nós temos consciência de que uma quantidade significativa desse lixo vai para a natureza. Vai de volta para a natureza. Isso é fato. E alguns desses lixos produzidos são extremamente tóxicos. Tá? Nesse sentido, a gente foi visitar uma fábrica em específico, lá, analisar o processo, porque ela está com processo de desenvolvimento, e nós fomos ver esse processo de desenvolvimento, e eu não entendia de onde que saía o positivo disso, porque todo sistema deve ter algo positivo se não é bancado pelo município, por exemplo. Se tu vai na tua casa, tu vai montar um restaurante, esse restaurante vai ter que ter uma cobrança de valores, vai ter que ter o gasto com a comida, vai ter gasto com funcionários, gasto com aluguel, gasto com tudo, mas ele vai ter que positivar, não é verdade? E eu não conseguia perceber onde é que estava o positivo, pois fiquei abismado. O lixo que a gente produz, claro, se fosse pensar numa questão nuclear, ele tem uma quantidade absurda de energia. Mas mesmo no nível molecular, ele possui uma quantidade absurda de energia. E lá foi isso que nos foi mostrado. Ou seja, gente, resumindo em poucas palavras, pegam o lixo, manipulam esse lixo fragmentando. Primeiro se tira fora o vidro e o metal. Fragmenta-se. Depois de fragmentado, faz uma evaporação de uma quantidade de água que tem. Quando essa água é evaporada, pega-se esse lixo e se coloca num meio onde ele é superaquecido. Ele é superaquecido até aproximadamente 800 graus. Por que 800 graus? Porque as moléculas que constituem as substâncias que são tóxicas, elas começam a ser craqueadas, elas começam a ser divididas, vamos dizer, em moléculas menores. E levando essa temperatura, essas novas moléculas, dona Nora, elas não compõem mais substâncias tóxicas. Existe algum resíduo? Sim, mas abaixo dos níveis, e bem abaixo dos níveis permitidos.
Um dos professores que estava junto conosco, ele é até da comissão, o professor Aurélio, ele é da comissão da ONU aqui no Brasil, e ele é um dos estudadores disso. Moral da história: se pega o lixo, todo o lixo. Ah, mas eu quero reciclar o vidro. Perfeito, ótimo, recicla-se. Ah, eu quero reciclar o papel. Ótimo, recicla. Eu quero reciclar PET. Ótimo, recicla. Mas sempre vai sobrar aquele contaminado. Aquele contaminado é dividido em pequenas partículas, jogado dentro dessa máquina, que consegue, ao elevar em 800 graus, retirar dali dentro uma quantidade significativa de gás. Esse gás é utilizado como fonte de energia térmica, como as máquinas a vapor, claro, mais moderna, mas o sistema de máquina a vapor, para exemplificar, utilizando o calor, produzindo energia elétrica. Aí eu entendi, Tadeu, aonde que está o meu furo da bala. Porque o que acontece? Eles conseguem retirar essa energia, sobra assim, retirada essa energia, depois do processo todo feito, sobra aproximadamente 5% de cinza, quase nada de elementos tóxicos, uma coisa assim, ó, muito pouco. Muito pouco, se tiver alguma coisinha, bem pouca coisa tóxica ainda, e essa cinza é utilizada junto com cimento para se fazer tijolos. Então, olha só, o lixo, o nosso grande problema, o lixo, transformado praticamente todo ele em energia, uma fração extremamente pequena, transformado em um tipo de produto que pode ser feito tijolos com eles, e a parte da retirada de energia. Então, desaparece o lixo. Outra coisa interessante, aquele aterro que se tem lá, por exemplo, se utilizado esse sistema, pode ser começar a remover tudo aquilo e utilizar o que está lá dentro também para fazer energia. Porque a matéria orgânica, na verdade, praticamente se foi dali, sobrando os materiais que não se decompõem, como pneus, como sacolas plásticas, e esse para eles, é o melhor produto, o melhor combustível. Então, eu estou aqui agora, nesse momento, registrando a minha ida a São Paulo, tá, para os senhores vereadores, expondo aqui o motivo que me levou até São Paulo, que foi analisar algo que pode, de uma hora para outra, tirar aquele que hoje ele ocupa em torno de 22 hectares, o lixão. Fique à vontade, vereador. Uma parte, vereador. Uma parte, vereador Ariel Soárcego. Obrigado pela parte, vereador. Somente, vocês foram até São Paulo para ver isso, né? Eu não sei se o senhor está sabendo, ou se tem mais alguma informação sobre o projeto que nós votamos aqui, inclusive nessa casa, em que vai permitir a uma empresa, onde nós votamos aqui a permissão para que o município vendesse uma área para comprar exatamente, comprar não, a máquina ele já tem comprada, para fazer a instalação exatamente daquilo que o senhor está falando aqui, né? Eu não sei se tem já alguma... Porque nós não ouvimos mais falar disso, né? Que era o Cavalieri, lá do Burati, que comprou uma área ali na frente do posto Silvestrim e que vai fazer a instalação, inclusive, de exatamente como o senhor está falando. Naquela época, pelo menos, foi o que nos foi dito para a aprovação daquele projeto e venda de uma área, era para exatamente colocarmos este equipamento para termos essa solução referente ao lixo. Já que foi com o secretário do Meio Ambiente, eu não sei se ele já tem ou teve condições de ver em que pé está isso, qual é o caminho, que andamento, enfim, se tem alguma notícia dessa instalação, desta máquina, desta empresa, no caso. Obrigado. Obrigado, vereador. Perfeita a colocação. Na verdade, o sistema do Cavalieri está trabalhando com o sistema de pirólise. Esse sistema de pirólise ele não eleva a temperatura daquele material utilizado, o lixo no caso, até 800, 850 graus. Ele trabalha com a pirólise em torno de 350, 400 ou 450 graus. Ele não consegue quebrar todas essas partículas. Tá? Então, na verdade, eu acredito, agora eu estou falando o que eu acredito em função do que eu vi, do que me disseram, que de repente ele vai ter que trabalhar com algum tipo de produto mais específico. Esse que nós vamos ver, ele consegue craquear partículas em função da temperatura até uma quantidade maior, e é um processo que fica um pouco diferente, mas sim, é um processo similar, onde a temperatura não atinge tais valores, porém o produto final se torna diferente.
E então, assim, claro que isso tudo é passível de estudos ainda, no sentido de que essas empresas eles estão no trabalho, nós vamos ver as máquinas, os processos todos, uma planta que tinham lá, eles estão com outras plantas lá, na região, um pouco para lá, no município, na Minas Gerais, desculpa, não é São Paulo, é Minas Gerais, com plantas instalando. Vale a pena que eles estavam em parceria com a Vale do Rio Doce, então uma tecnologia deles ali, em comum acordo com a Vale, é algo extremamente tecnológico. Claro que eu não acredito sem ver, ou se tem estudo extremamente técnico, eles tinham um estudo muito sério, a empresa é uma empresa grande, então lá apareciam todos os laudos de emissão de poluentes, laudos de tipo de gás que saía, todos esses laudos, e sim, vereador, tem essa pirólise, que é, na verdade, eu acho que é como se fosse um tipo, e esse que está vendo agora, ele é dominado por termonuclear, procedimento termonuclear, e o que acontece que me parece que é um novo evento que, de repente, consegue ir um pouco além. Foi isso que eu percebi nesse sentido. Então, o que eu queria dizer é que o que eu vi lá, tá, eu não entendo muito do sistema de pirólise, porque esse sistema eu não vi, ninguém me explicou realmente como funcionava a pirólise, tá? Mas o sistema que eu vi lá é algo inovador, onde a gente pega esse lixo, transforma em energia. E assim, consegue ter um aterro de 22 hectares, vereador Kiko, tá? E passa a utilizar 1 hectare de equipamento. Consegue ter minimizado a quantidade de poluição. E aqui, sem falar de governo atual, governo que passou, quem é que seja. Eu sei dizer para vocês que esse sistema realmente funcionar agora, e vão ter estudos a serem feitos, serão feitos estudos a respeito disso, e se esse sistema realmente funcionar, o lixo, a gente vai estar entrando num novo patamar, numa nova era do lixo. Realmente, como cidadão, fiquei extremamente contente. Então, senhor presidente, precisava aqui relatar o que fomos fazer até São Paulo, e nunca tinha saído daqui da casa para ir fazer uma viagem dessas, mas eu acredito que essa foi extremamente significativa mesmo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sandro. Eu convido para reassumir os trabalhos da casa. Obrigado, vereador Fabiano. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido ao Partido Republicano Brasileiro, PRB, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido da Rede Sustentabilidade para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido ao Partido dos Trabalhadores, PT, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Bom, agora, então, colocamos em votação o requerimento número 115/2019, formulado pelo vereador Sidnei Catafesta. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores.